Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul possui mais de 3 milhões e 500 mil processos em tramitação. Para enfrentar essa grande demanda, o Poder Judiciário Gaúcho está criando novos projetos, como a Central de Conciliação. Para nos apresentar esse projeto e explicar como vai funcionar a Central de Conciliação, nós estamos recebendo a juíza Vera Lúcia Feijó, que é coordenadora da Central de Conciliação lá no Foro Central de Porto Alegre. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. E eu começo lhe perguntando, nos explicar o que é essa Central de Conciliação e como ela vai funcionar. A Central de Conciliação é um projeto que está centrado na necessidade de se procurar soluções alternativas de composição dos conflitos que não sejam pela via do julgamento, pela via da sentença. Sabido que os processos demoram, né? Os processos têm que observar uma série de prazos e atos processuais encadeados, e isso leva realmente a uma demora. E também porque já está bastante demonstrado pelos estudos científicos de que a solução negociada, obtida pela via da conciliação, ela é uma solução estável, porque ela é construída pelas partes que estão envolvidas no conflito. Essas pessoas é que vão buscar e encontrar a melhor forma de resolver aquele seu problema. Então, como elas buscam a solução e elas encontram a solução, elas se comprometem com a construção desse projeto e com o seu sucesso. Então, por isso que esta solução é uma solução estável, que definitivamente resolve aquele conflito. Ao passo que pela sentença, que é imposta por um juiz, que é uma decisão, é um ato de força do Estado, do qual a autoridade, o juiz está investido, e muitas vezes ela pode desgostar um ou outro ou até ambas as partes. E esse conflito, na verdade, acaba resolvido pela sentença, porque é um ato de força e tem que ser observada, mas esse conflito fica latente nas pessoas. E ele pode ressurgir, eventualmente, no futuro de uma outra forma, talvez assim mais grave até do que da primeira vez em que ele apareceu. Então, o Poder Judiciário visando prestar um serviço à sociedade, além do que já tradicionalmente sempre prestou, está buscando esses meios alternativos como forma de colocar à disposição da comunidade mais esta ferramenta. E doutora, como é que vai funcionar essa central? Bem, essa central ela vai atender basicamente três interfaces, né? A primeira interface é o que nós chamamos de conciliação paraprocessual, isto é, não é preciso ter um processo ajuizado. A pessoa tem um problema, que pode ser de natureza, em geral de natureza civil, né? Tem um conflito com determinada pessoa, com uma instituição, com uma loja, com um fornecedor, com um prestador de serviço, e ela quer resolver sem precisar recorrer a um processo judicial. Ela comparece à Central de Conciliação, registra a sua reclamação. Essa outra parte vai ser convidada, ela não há um processo, ela não vai ser citada nem obrigada a comparecer. A outra parte é convidada. Convidada a outra parte para uma reunião, nesta reunião que vai ser intermediada por um conciliador, vai ser colocado a parte que fez a reclamação, as suas pretensões, como ela vê aquele conflito, vai ser ouvida a outra parte e o conciliador vai tentar ajudá-los a buscar uma solução de consenso para aquela situação. Se a parte convidada contra quem é feita a reclamação não comparecer, não há uma sanção, porque não é um processo, então não há uma sanção. Aí, caso haja esta situação que é frustrante, mas pode acontecer, a parte que fez a reclamação ela é orientada quais os caminhos, então, que ela poderá buscar a partir de então. Se a parte reclamada comparecer e se conseguir resolver, compor este litígio, se é formatado o acordo, as partes assinam, é homologado por um juiz, que até determinado valor é homologado por mim, acima de determinado valor vai ser homologado, vai ser distribuído para uma das varas para homologação, cria-se o título judicial. Criado o título judicial, se não for cumprido, pode ser pedida a sua execução, né, coativamente na vara onde houve a homologação.
O segundo viés do projeto, e nós estamos trabalhando bem fortemente nisso e tem tido assim, uma aceitação bastante grande, é o tratamento das situações de superendividamento do consumidor. Hoje, com essa possibilidade de acesso quase que ilimitado ao crédito, se gerou um fenômeno, não só no Brasil, mas em muitos países do mundo, do consumidor superendividado, quer dizer, que contraiu dívidas muito maiores do que a sua possibilidade de pagamento. Claro que na teoria desse projeto, né, e desses estudos sobre esse fenômeno do superendividamento, nós podemos distinguir vários perfis de endividado, né? Tem aquele endividado ativo que se endivida maliciosamente, né? Ele já contrai as dívidas com o intuito de não pagar. Este não é atendido pelo projeto, né? O projeto faz um perfil, faz uma ficha socioeconômica da pessoa e ali a gente avalia a situação. Qual é o perfil do superendividado que é atendido no projeto? É aquela pessoa que, ou por não ter habilidade de lidar com essa situação do crédito, se desorganizou de tal forma que contraiu mais dívidas do que poderia, né? Então, ele é um endividado ativo, mas sem malícia. Né? Ele não tinha competência, né? A gente vê isso ter acontecido muito com os aposentados, né? Que tinham baixa renda, não tinham acesso a crédito nenhum, então não estavam habituados a trabalhar com crédito, de repente tiveram toda aquela possibilidade de acesso ao crédito sem saber como lidar com isso. Então acabaram contraindo dívidas e hoje estão super endividados. Mas não é um superendividado malicioso, ele contraiu as dívidas por não ter competência para gerir essa situação. E o superendividado passivo é aquela pessoa que até tem possibilidade de gerir uma situação, mas houve um episódio na sua vida que acabou acarretando uma desorganização muito importante nas suas economias. Por exemplo, o desemprego, outra hipótese que acontece muito frequentemente, um caso grave de doença na família. Então, a pessoa vinha com as suas finanças organizadas, se deparou com um caso grave de doença na família e acabou fazendo com que a sua renda tivesse que enfrentar gastos que não estavam previstos e a sua renda, então, não é mais suficiente para tudo. Se tornou um superendividado, né? Morte de algum familiar, separação ou divórcio, que acaba acarretando problemas financeiros. Então, essas pessoas se veem numa situação de querem pagar os seus credores, mas não têm possibilidade. Então, como se trabalha essa situação? A pessoa que está nessa situação de superendividamento, ela vai ao centro, ela preenche essa ficha, se faz uma análise, vê se realmente não é esse superendividado malicioso, que é esse ativo descuidado e o passivo, e ele relata ali quais são os seus credores. Nessa ficha também ele diz qual é a sua possibilidade de pagamento sem comprometer aquilo que nós chamamos de mínimo vital, isto é, aquilo que é necessário para as despesas correntes do mês. A alimentação, pagamento de impostos, a moradia, a saúde, a escolaridade dos filhos, a vestimenta. Então, se elabora um orçamento para esta pessoa, dentro daquilo que ela precisa para as despesas correntes do mês. O que sobrar vai ser rateado entre os diversos credores que comparecerem à reunião. Porque se o credor concordar, ótimo. Se o credor não concordar, não se pode fazer a composição. Mas o que nós temos visto? Esses credores que vêm, eles vêm com essa intenção de fazer a composição. Por quê? Porque esta pessoa, ela está efetivamente sem possibilidade de pagamento. E não vai haver para o credor nenhuma utilidade em não acordar, porque se não for assim, ele não vai conseguir cobrar, porque é uma pessoa que, em geral, já está sem patrimônio, está realmente sem bens para garantir uma execução, e é uma forma do credor receber. E tem um outro aspecto também que os credores hoje já estão enxergando, que é um pouco mais lá na frente. Quer dizer, esta pessoa que está super endividada, neste momento ela está fora do mercado de consumo. Ela está fora por quê? Porque ela não tem mais possibilidade, ela perdeu o crédito, em geral ela está inscrita em cadastros de inadimplentes, então ela está fora do mercado de consumo. A partir do momento que ela consegue reorganizar a sua vida financeira, é uma pessoa que vai voltar para o mercado de consumo. Mas claro que nós fazemos sempre ao final da audiência, depois de feita a composição, nós sempre conversamos com esse consumidor, porque ele está voltando
para o mercado de consumo, mas se ele não voltar com um certo cuidado, em pouco tempo ele pode estar novamente naquela situação de superendividamento. Então, se faz com ele uma conversa, demonstrando a importância dele dali para frente procurar, se organizar, para não novamente cair naquela mesma situação. Então, esse é um projeto muito interessante e tem sido bastante procurado. Não há custo algum para que se faça nem a reclamação, nem a audiência de composição. E o que a pessoa precisa levar quando ela vai até o fórum? Algum tipo de documento? O que ela precisa apresentar? Ela tem que ter um documento de identificação, né? E se ela, por exemplo, se for um contrato, a discussão dela, ela vai levar o contrato, se é uma compra de um objeto numa loja, ela leva a nota fiscal, ela leva aquilo que ela tiver em relação àquele assunto. Tá? Se ela não tiver nada, ela não leva nada e lá vai se analisar a situação para ver qual abordagem que se pode dar. Tá? E um terceiro viés que esse projeto está atendendo são situações que já estão ajuizadas, processos que já existem, que estão tramitando nas varas, e que por algum motivo o processo não progrediu, né? Porque teria, por exemplo, uma perícia muito cara e dispendiosa para fazer, que talvez valesse a pena tentar se conciliar antes de se fazer esse gasto com uma prova pericial, né? Ou as partes se desinteressaram por algum tempo, houve alguma dificuldade no trâmite processual. Então, esses processos, os juízes das varas, eles podem selecionar e encaminhar, e ali no centro judicial nós vamos fazer uma audiência. Então, vamos chamar as partes, aí sim, como já há um processo, já está ajuizado, nós chamamos também os advogados. Tá? Para os demais processos, para o superendividamento e para qualquer outra questão que a pessoa queira fazer uma reclamação em que não haja processo, nós não chamamos advogados. Mas, né, do relato da pessoa, se nós verificamos que há uma certa complexidade e que haveria a necessidade dela estar assistida por um advogado, até para se esclarecer, para saber qual é a extensão do seu direito, nós recomendamos que seja procurado ou um advogado particular ou procurada a defensoria pública. Né? Porque uma vez homologado o acordo, cria o título judicial, ela não vai poder fazer outra reclamação. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, se nós verificamos que, pelo que ela está relatando, que o caso envolve uma certa complexidade e que a conciliação talvez não vá atender esta situação, aí nós não fazemos a audiência e recomendamos, então, que procure um advogado, a defensoria pública, para ajuizar uma ação, se for o caso. E, doutora Vera, um telefone de contato para as pessoas que quiserem saber mais informações ou, de repente, marcar um horário, como é que é? A central de conciliação, ela funciona no Foro Central, no 7º andar, na sala 761. O telefone é o 3210-6500, que é o telefone geral do Foro Central. Quando a telefonista atender, tem que pedir o ramal 1078. É neste telefone em que a pessoa poderá obter informações e, se quiser se deslocar, é o 7º andar, no horário do expediente forense, na sala 761. Nós temos uma pessoa lá para dar o atendimento. E as audiências são marcadas, a pessoa já sai dali sabendo o dia em que a sua audiência vai se realizar. Doutora Vera, muito obrigada, então, pela sua presença aqui e por nos esclarecer, então, a Central de Conciliação. Espero que as pessoas utilizem desse serviço que o Poder Judiciário está colocando à sua disposição. Obrigada. E o programa Justiça Gaúcha de hoje termina aqui. Se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o e-mail imprensa@tj.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.